Em 2006, um homem de 27 anos desapareceu depois de entrar em um bar com os amigos. Ele não foi visto saindo do local e as câmeras que tinham por ali também não o filmaram saindo. Esse caso é um dos mais famosos de desaparecimento e um dos mais intrigantes dos Estados Unidos. E se você gosta desse tipo de tema, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Eu sou a Márcia Gândara, esse é o Relatos Sombrios e vamos para a história de hoje. Brian Schaefer era um estudante de medicina de 27 anos na época do desaparecimento dele, filho de Randy e Renee Schaefer. Ele tinha um irmão chamado Derek, um pouco mais novo que ele. Mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história do Brian. Depois de terminar o segundo grau em 1997, o Brian foi para Ohio para estudar microbiologia, onde ele se formou. Ele também gostava muito de música e a grande vontade dele mesmo era de montar uma banda, mas ele sabia que só com uma banda seria difícil ele se manter financeiramente. Então a música seria um hobby ou uma profissão secundária para ele. Como ele gostava muito dessa área biológica, ele acabou querendo fazer faculdade de medicina também e entrou na faculdade em 2004. Lá ele conheceu a Alex Wegener, que seria a namorada dele até quando ele desapareceu. Ela também estudava medicina e eles estavam na mesma turma. Inclusive, o desaparecimento dele foi muito estranho, porque ele com a namorada tinham uma viagem marcada para dali alguns dias para Miami. Os parentes dela até achavam que o Brian fosse a pedir em casamento. Então, nós estamos em 2006, o Brian está no segundo ano da faculdade de medicina e a mãe dele, que estava muito doente, acaba falecendo. Os amigos dele disseram que apesar dele parecer estar lidando bem com a situação da perda da mãe, na realidade estava sendo muito difícil para ele. E agora vamos para o dia do acontecimento, então, dos fatos, o dia que ele desapareceu. Então, no dia 31 de março daquele mesmo ano, o Brian resolve ir com alguns amigos a um bar para comemorar que estava sendo encerrado aquele semestre na faculdade e que eles teriam as férias de primavera. Esse barzinho, ele ficava dentro ali do complexo da universidade, então ele era frequentado pelos estudantes e tinha um nome um pouco peculiar, assim, ele se chamava Ugly Tuna Saloon, que no português seria algo como atum feio, o salão do atum feio. E pelo que eu li, é porque os estudantes eles costumavam comer muito atum. Só que nesse dia, o pai dele, ele achou que o filho não deveria ir a um barzinho, porque ele notou que o filho estava bastante cansado de ter estudado muito exaustivamente ali para as provas finais daquele semestre, mas ele não expressou o que ele estava sentindo, não falou nada. Então, às 21 horas, o Brian foi a pé ali até o barzinho, que ficava a poucas quadras da casa dele, do apartamento dele, e ele se encontrou com o William. Cerca de uma hora depois, o Brian ligou até para a namorada dele, que estava viajando, que tinha ido dar um oi para os pais dela, que moravam em uma cidade vizinha, antes deles fazerem aquela viagem para Miami. Pouco tempo depois, então, o Brian sai com o William e eles vão para alguns barzinhos ali da região e eles vão bebendo, parando em cada um deles e bebendo mais um pouco. E, enfim, vida de universitário, comemorando que as férias estavam chegando. E aí eles encontram uma amiga, ela era bem mais amiga do William, a Meredith. Aí a Meredith se junta a eles e até os leva de carro de volta ao Ugly Tuna. E nós temos imagens dos três subindo uma escada rolante que dava acesso a esse bar. Então, eles chegam novamente ao barzinho por volta da 1h15 da manhã. Isso, porque ficou registrado ali nas câmeras, né? Havia uma câmera panorâmica que funcionava 24 horas por dia e uma outra que ela funcionava manualmente. E através de uma dessas câmeras a gente consegue, então, ver os três realmente subindo ali a escada rolante que dava acesso a esse bar. Era 1h55, faltando 5 minutos para fechar o bar,
quando o Brian é visto novamente do lado de fora do barzinho, conversando com duas conhecidas da universidade. Ele conversa rapidamente com elas, entra no bar, avisa os amigos que vai até o banheiro e a partir daí ninguém mais o viu. Como o barzinho já estava fechando, os amigos começaram a procurá-lo. E porque realmente ia muita gente ali, sabe? Cabia muita gente. Eu li que, inclusive, num certo horário, as bebidas elas custavam $1. Então, isso fazia com que eles gastassem muito bebendo. Então, os amigos, né? Os três já tinham bebido muito. E os amigos procuram por ele, pelo Brian, ligam no celular dele. Ninguém atende ou cai na caixa postal, algo assim. Então, eles acabam achando que o Brian foi embora para casa, já que era ali perto, algumas quadras, sem avisá-los. E eu vi aqui que eles ligavam realmente insistentemente para o celular dele, ou seja, eles ficaram realmente muito preocupados. Então, no dia seguinte, pela manhã, o pai do Brian tenta se comunicar também com o filho, não consegue, e ele vai até o apartamento, onde ele pega uma chave extra ou uma coisa assim, ele consegue abrir o apartamento e não nota nada de estranho. Pelo contrário, estava tudo arrumado, a cama estava arrumada, como se ele não tivesse realmente passado por ali. Inclusive, o carro dele estava estacionado na frente do prédio, como ele deixou no dia do desaparecimento dele. E somente na segunda-feira apareceu para a viagem que ele ia fazer com a namorada, e então eles acionaram a polícia como um caso de desaparecido. E se você está gostando desse tipo de conteúdo, já aproveita agora e deixa o seu curtir também aqui, que é bem importante. Então, a polícia foi acionada e eles começaram a busca pelo local onde ele havia sido visto pela última vez. Eles foram até o Ugly Tuna e pediram as imagens das câmeras. E teve um dos detetives até que ele ficou olhando por várias e várias vezes a mesma fita da gravação, para ver se por acaso ele não teria colocado uma outra blusa, ele não teria colocado um boné e saído dali de uma maneira que não tivesse sido assim reconhecido nas filmagens. Mas não, porque pela contagem das pessoas que entraram no barzinho, não coincidia com as pessoas que saíram. Realmente faltava uma pessoa. Essa história de colocar outra blusa, de ter saído dali dessa forma, eles acharam que pudesse ser uma possibilidade, porque como ele ainda estava muito mexido com a morte da mãe dele, de repente ele quisesse se ausentar um pouco dos amigos, ficar um pouquinho longe ali, tinha bebido muito e de repente bateu ali uma certa tristeza e tal, mas só que, fosse o caso, ele teria desaparecido por algumas horas e não assim pelo final de semana inteiro. Então, eles descartaram essa hipótese e outras teorias começaram a surgir. E realmente ele não tinha intenção de sair dali por muito tempo, caso ele tivesse se ausentado, porque o celular e a jaqueta dele e a carteira também estavam lá dentro ainda. Então, assim, eles viram realmente as imagens, duas imagens do Brian, né, quando eles subiram com a Meredith, e depois quando ele estava ali na parte de fora, conversando rapidamente ali, amigavelmente, com essas outras duas moças que eram conhecidas lá da faculdade. E então, os detetives, eles começam a pensar numa outra hipótese. Existia uma outra porta que levaria para fora ali do bar. Só que essa porta, além dela ser usada somente pelos funcionários, eu acho até que muitos dos frequentadores ali não sabiam dessa porta, ela dava para uma construção. Na época tinha uma construção ali do lado. O detetive falou que uma pessoa sóbria já seria bem difícil passar por ali, por aquela passagem, por causa da construção e tudo mais. O que dirá uma pessoa que estava embriagada. Voltaram lá nos outros dias com cães farejadores e procuraram por toda aquela região ali, da onde tinha aqueles outros barzinhos e tudo mais. E realmente eles não acharam nenhuma pista do Brian. Eles procuraram por lixeiras, recipientes de lixo, coisas assim. Caso tivesse acontecido algum homicídio, tivesse caído ali, tivesse sido um acidente,
alguém já o teria encontrado caído ali na construção, em alguma parte, né, muito machucado, não sei qual era a altura, teria sido encontrado de qualquer forma. Agora, não, eles olharam tudo, conversaram com a vizinhança e começaram, então, a espalhar panfletos com as descrições dele, inclusive no olho esquerdo, ele tinha uma pintinha na íris, né, na parte colorida dos olhos, e ele também tinha em um dos braços uma tatuagem. A polícia, na época, ela até conseguiu permissão para dar uma olhada na parte do esgoto ali de Columbus. Eu sei que o raio da busca ali dos policiais, eles foram até a quilômetros de distância ali daquela parte central e eles não acharam nenhuma evidência ou se tivesse acontecido alguma coisa com ele, com vida ou sem vida, mas eles não tiveram sucesso. Agora vem uma parte bem importante. Então, aqueles que tinham visto o Brian pela última vez foram convidados a fazer testes no polígrafo, né? Teste de detector de mentiras. E as pessoas colaboraram. Teve somente uma pessoa que praticamente ela se recusou a participar, a fazer esse teste, que foi esse amigo dele, o William, que foi a pessoa que estava ali com ele praticamente a noite inteira. Mais tarde, o advogado do William, ele disse que ele não quis fazer o teste do polígrafo porque ele já tinha dado todas as respostas que tinha para dar, ele já tinha falado tudo o que ele sabia e ele não via motivo para então se submeter a esse teste. O que eu acho um pouco estranho, porque ele tinha um advogado. Eu não entendi realmente essa parte, mas eu também não consigo imaginar que o William fosse fazer mal de alguma forma para esse amigo. Uma das teorias que surgiu é de que de repente ele teria visto alguma coisa ali dentro do bar, alguma coisa que ele não poderia ter visto e deram um sumiço nele. Essa hipótese também não dá para a gente falar porque ele não foi encontrado nem com vida nem sem vida. As duas moças que foram vistas conversando com ele do lado de fora, elas contaram em 2009 que elas não foram chamadas para fazer esse teste do polígrafo. E aí começaram a surgir muitas denúncias de que teriam visto ele, coisa parecida, mas eles investigaram, nada daquilo batia com a descrição do Brian. Mais uma vez, eles estavam sem nada para poder investigar. Até mesmo alguns avistamentos foram contados para a polícia, que ele pudesse estar em Michigan, pudesse estar no Texas e até na Suécia. Mas eles investigaram, não foi comprovado que seria ele. E então o Randy, o pai dele, que já estava sofrendo pela perda da mulher, ele se juntou com o filho, ele chegou a ir a um médium que disse que ele estaria dentro de um rio, perto de um cais. Então ele se juntou com o filho e mais algumas pessoas interessadas no caso, compraram alguns calçados para poderem caminhar ali pelas margens do rio, que tem um rio que atravessa Columbus e inclusive passa ao lado ali da universidade. E nas horas de folga, então, eles tentaram fazer essas buscas, né, atrás de um corpo, mas não encontraram nada também. 2 anos depois, em setembro de 2008, o Randy Schaefer, o pai do rapaz, ele estava limpando alguns entulhos ali em volta da casa, porque havia tido uma tempestade muito forte com ventos. Então ele estava limpando ali quando o galho de uma das árvores próximas quebrou e o acertou fatalmente. Os vizinhos encontraram o corpo dele no dia seguinte e avisaram a polícia. E agora vai acontecer mais uma coisinha estranha também. Eles colocaram à disposição das pessoas um livro de condolências online. Eles costumam fazer muito isso nos Estados Unidos. E uma pessoa escreveu o seguinte: para papai, amor, com amor, Brian. E essa mensagem, a princípio, ela chamou a atenção porque dizia ter sido vinda das Ilhas Virgens Americanas. Então, eles pensaram novamente naquela hipótese que ele quis ir embora dali, de fato, quis ir morar em outro lugar, apesar de não ter avisado ninguém, nem a namorada, nem o pai dele, nem o irmão. E eles investigaram
e chegaram à conclusão de que aquilo foi um trote. Eles viram de onde tinha sido feita aquela mensagem e tinha sido feita através de um computador público. Então, eles investigaram essa suposta mensagem do Brian, mas eles chegaram à conclusão de que realmente não era ele, porque o computador no qual a pessoa escreveu a mensagem era um computador público, eles conseguiram detectar de onde veio e não ficava nas Ilhas Virgens, então aquilo era falso. Isso foi de muito mau gosto. Eu não sei realmente o que acontece com o ser humano, porque deixar uma mensagem dessa, assim, ali no livro de condolências do pai dele, uma pessoa sem noção mesmo. O Derek, ele acredita que o William saiba de alguma coisa. O William é esse amigo que não quis passar pelo detector de mentiras. Ele acredita que o William saiba, de repente, para onde ele possa ter ido, de que maneira, ou até mesmo ajudado o amigo a sair dali para tentar uma vida num lugar diferente, enfim. Ele não consegue imaginar que o irmão tenha perdido a vida. E esse William, depois da recusa dele, ele começou a se afastar das pessoas, inclusive do Derek, que é uma atitude também um pouco estranha, né? A namorada dele, na época, ela também achava que o William soubesse de alguma coisa, mas ela não acreditava que ele estivesse com vida ainda. Para ela, ele não teria fugido, não teria ido embora sem avisar ninguém. E a esperança de que ele tivesse aparecido voltou em 2020, quando um sem-teto muito parecido com o Brian foi visto no México. Porém, o FBI fez uma rigorosa análise facial e provou que não era. Há alguns anos atrás, o Departamento de Investigação Criminal de Ohio fez uma projeção, assim, através de inteligência artificial, de como ele estaria nos dias atuais. E divulgou essas imagens na esperança ainda de o encontrarem com vida, mesmo que milagrosamente. Hoje em dia, a que era namorada do Brian, na época, ela casou-se e tem 2 filhos. E esse caso mostra que realmente e infelizmente nem todos os mistérios a gente vai conseguir solucionar. Depois do desaparecimento dele, eles fizeram até algumas outras leis mais rígidas nessa questão de procurar por adultos desaparecidos. Então agora deixa seu comentário aqui também, se você já conhecia essa história, o que você acha que pode ter acontecido com ele, ou até mesmo uma sugestão para uma outra história, será muito bem-vindo. Então, muito obrigada para quem ficou comigo aqui até o final desse vídeo e até a próxima história.